O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Mestre, quais serão os sinais da sua vinda? E eles vão mais ainda, quais são os sinais do final de todas as coisas? A pergunta dos apóstolos revela que o mundo caminha para um fim. Você não vai chegar em 2070, 2090, 2150. Vai haver um fim, vai haver uma consumação. Eu não sei como jovens aqui vivem com uma ilusão como se fossem indestrutíveis, como se fossem imortais, como se todos os dias fossem os mesmos. Vocês estão equivocados, jovens. Vocês estão errados. Vocês que fazem lambança da sua vida, acham que o mundo é um campo de lazer. O mundo está caminhando para um final. O mundo está caminhando está funilando para uma consumação final. Jesus então responde que haverão muitos falsos profetas naqueles dias. Ele diz que uma das marcas do tempo do fim era o engano religioso. Ia haver uma explosão de seitas, uma explosão de heresias, uma explosão de religiões. Só para você ter uma ideia, cada dia 5 novas religiões e 5 novas igrejas são abertas no mundo. Cada dia 5 novas religiões são registradas nos livros, nas ciências, nos cartórios. Jesus disse que haveria uma explosão de pessoas em nome dele fazendo loucuras. Eu fico impressionado quando eu prego sobre falsos profetas. Quando eu prego sobre falsas igrejas, metade da igreja endurece o coração. Por que ele fala mal das igrejas? Eu fico impressionado do analfabetismo bíblico dessa igreja, porque é profecia bíblica que haveria falsos profetas. Não, ele diz: virão muitos em meu nome e enganarão a muitos, se possível até os escolhidos. Me diz aqui, um cara que tem uma igreja toda negra, com um chifre, com um tridente na mão, pode enganar quase os escolhidos? É óbvio que não. O engano é muito bem distorcido. Meu filho, quem disse que para matar você eu preciso de meio copo de veneno? Eu preciso de uma gota de veneno para matar você. Então os falsos mestres, os lobos, eles marcariam o tempo do fim. Talvez você não esteja por dentro, talvez você se agrade dos televangelistas, talvez você já fez fogueira santa, já teve rosa ungida, já deu fortunas e fortunas para essa turma, mas você não tem ideia que eles estão dentro desse contexto e eles estão ajudando a cumprir essas profecias, porque são lobos, falsos profetas, heréticos. Está havendo uma explosão. 5 igrejas, 5 religiões, seitas e heresias são abertas diariamente, confirmando assim o tempo do fim. Pastores loucos, alucinados, igrejas loucas, pregando coisas loucas, mentiras, engano, heresia. O engano ia se multiplicar. Distorção teológica, aberrações, heresias, prosperidade, culto à prosperidade, curandeirismo, exorcismo, paganismo, sincretismo, ecumenismo, um evangelho híbrido, diluído, sincrético, bruxificado, maldito, é o que está se vendo aí. Vocês não têm ideia. Máfia, prostituição, adultério, consumo de droga, é a coisa mais podre que tem no mundo. Infelizmente, se você endurece o coração, quando eu ainda falo, eu aconselho você a ser ovelha desses homens, que vão morder a tua carne, chupar teus ossos e matar você e enviar você para o inferno. Que é isso que eles são? Lobos, cães, sem escrúpulos, cumprindo as profecias de Jesus. São malditos. Eles andam segundo a doutrina de Balaão, vendem a fé, contrabandiam almas. Você não tem ideia do que eu estou falando. Falando de sujeira da mais alta escala, orgias,
No Antigo Testamento era comum o culto a Baal. Baal, o deus da fertilidade. As pessoas cultuavam Baal fazendo sexo diante da sua imagem. Esses homens também promovem o culto à fertilidade. São asquerosos e imundos. E tem milhões de almas ignorantes, incultas, incautas, aos pés desses homens. A Bíblia diz que, tendo comichão no ouvido, não suportarão as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Nós culpamos muitos falsos líderes, mas na verdade quem faz eles é o povo. O pedido faz a demanda. É eles que querem aqueles líderes. Eles querem ouvir. Presta atenção, é muito sujo um falso pastor que te pede 100 para te dar 1000, não é? Mas quem é mais sem vergonha? Quem está pedindo 100 ou quem está dando 100 esperando 1000? O pastor só quer 100, mas a ovelha que está doando 100, na verdade está atrás de 1000. Amontoarão doutores para si. Essa massa não quer a Cristo. Essa massa quer até ir para o céu, desde que Deus não esteja lá. Falsos profetas marcariam o tempo do fim. E nós estamos vendo o florescer, uma explosão de falsos profetas. Ainda há uma outra profecia que diria que nós estaremos no fim ou não. O livro de Daniel diz que ia ter uma multiplicação do saber. A ciência iria se avançar. Você está assistindo a geração que mais possui avanço científico. Você está vendo a explosão da tecnologia. Antigamente os meios de transporte eram arcaicos: cavalos, carruagens, barcos, navios. Hoje o homem vai à lua. Hoje o homem dá a volta em 80 horas o diâmetro da terra. Hoje você tem a indústria do celular, o fax, o e-mail, a internet. Daniel disse que haveria uma multiplicação do saber. Hoje é a era cibernética, tecnológica. É impressionante os avanços científicos que fizemos nos últimos 50 anos. São barbarizantes. A comunicação é segundos. Você pode fazer uma propaganda em mala direta, por e-mail ou por internet, e atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo em apenas segundos. Você pode mover uma situação. Para você ter uma ideia, quando um palestrante a respeito da internet americano conhecido foi apresentar no programa do Roda Viva, ele disse: quem elegeu o Barack Obama presidente dos Estados Unidos foi a internet. E havia um avanço. Para você ter uma ideia, no Japão, 2 anos atrás, fizeram um show, e a cantora foi uma cantora virtual, foi um holograma, luzes que formaram o corpo de uma pessoa, e ela apresentou o show, um holograma, uma mulher virtual. São os avanços tecnológicos absurdos, jogos dos mais complexos, equipamentos dos mais sofisticados. Hoje se vai a Marte, se vai à Lua. Hoje se pode ver o que acontece dentro dos planetas. Hoje se tem acesso à astronomia e às dimensões que o homem jamais sonhou ter. Daniel disse. Outra coisa que Jesus disse, que era para nos alertar, para preparar o povo da segunda vinda: haveria guerras e rumores de guerras. Só no século 20 nós tivemos, no século 20 e 21, o maior banho de sangue que a humanidade já assistiu. Nenhuma outra era, nem a Mesopotâmia, nem os caldeus, nem a Babilônia, nem os persas, nem Roma, nem todos os imperadores em toda a história derramou tanto sangue como nos últimos 2 séculos.
1914 e 1918 tivemos a Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de mortos. 1939 a 1945, a Segunda Guerra Mundial, liderada por Adolf Hitler, tivemos 60 milhões de mortos. O comunismo, Lenin, Stalin, levando 40 milhões de almas ao óbito. Na China, com Mao Tse-tung, 60 milhões de mortes. Guerras e rumores de guerra seriam comuns ante a volta de Jesus. Estamos em guerra, guerra no Egito, guerra na África, no Oriente Médio, guerra na Europa, guerra civil, guerra no Rio de Janeiro, guerras e rumores de guerras. Olheis e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, é necessário que isso aconteça, porém ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. Será que você é cego? Assiste o jornal hoje, vê a página da internet, abra os jornais. Palestina, Israel, Irã, Iraque, Síria, Rússia, França. Olha as guerras. Foram travadas só nesse século mais de 4.000 guerras de pequeno porte, mostrando que Jesus estaria às portas. Será que temos sido cegos? Será possível que você não está enxergando o que está acontecendo? Presta atenção, como é que alguém, um homem, escreve há 2000 anos o que nós estamos vendo hoje? Jesus não estava brincando com os discípulos, ele estava próximo de ser crucificado, ele ia ser morto, entregue, mas ele dá uma palavra de advertência para preparar o povo dele. 2000 anos depois da morte dele, eu na cidade de Franca estou advertindo vocês com as mesmas palavras que ele advertiu o povo dele. Eu arrepio de dizer isso. Meu Deus do céu! Guerras e rumores de guerras são sinais escandalosos, sinais que o ímpio não vê, sinais que o ímpio ignora, sinais que o ímpio não entende, mas sinais que a igreja de Cristo não pode desconsiderar, sinais que o povo de Deus não pode ignorar, sinais do fim. A Bíblia diz que haveria também, presta atenção, sinais na natureza. Ele diz que temos sinais na economia, na política, na igreja, na natureza, geologia. Haveriam muitos terremotos, abalos sísmicos marcariam a volta de Jesus. Escute esse dado. Só no século 20 nós tivemos mais terremotos do que em toda a história da humanidade desde Adão. Só agora, de 1900 para cá, nós tivemos mais terremotos do que toda a história da raça humana. Em 10 anos, você viu um tsunami devastar 300 mil pessoas. Você viu um terremoto devastador no Chile, levando 180 mil. Você viu no Japão, levando milhares de almas. Você viu no Peru, terremotos de grande porte. A terra oscilaria como um bêbado. Haveria abalos sísmicos. E você tem visto. A cada semana um terremoto é noticiado. A cada ano temos um terremoto de grande porte. Lembra-se antigamente? Tinha um grande terremoto como em Kobe, no Japão, ou em Los Angeles, de 10 em 10, 15 em 15 anos, um grande terremoto. Hoje se tem um grande terremoto a cada ano. A terra oscilaria como um bêbado. Chile, Haiti, Peru, Japão, Nova Orleans ficou debaixo d'água. Talvez algumas pessoas aqui precisam sofrer um terremoto em Franca, nas suas próprias cabeças, para acreditarem nessas profecias. Há um tempo atrás você viu que houve abalos no Brasil, coisa inédita, furacões, enchentes e terremotos, coisa que nunca ocorreu no Brasil. Seria juízo de Deus ou a misericórdia para que alguns ébrios acordem?
terremotos de grande porte. Outra item da marca do fim, presta atenção, haveria uma explosão de epidemias, doenças que desafiam a ciência. Meu irmão, a ciência, a medicina perde os seus cabelos, fica insone, perde dias de sono, tentando curas para as pragas e pestes. E quando depois de anos elas conseguem a cura, o tratamento para uma praga, outras 3, 5 pragas são lançadas no ar. O câncer é uma praga que devasta as pessoas. Quantos artistas na mídia, quantas avós, tios, parentes foram vítimas do câncer que não tem cura. O tifo matou, foi uma das causas da mortandade da Segunda Guerra. Soldados alemães, soldados russos, soldados franceses, soldados ingleses foram todos vítimas do tifo. 70% da população da África tem HIV. 70 de cada 3 habitantes da África, 2 têm HIV. Jesus disse que isso seria a marca do fim. Eu visitei um homem com AIDS, de 50 anos, homossexual. Ele estava pesando 46 quilos. A boca dele estava saindo os pedaços. Eu fui evangelizá-lo. Ele só podia comer sopa e o caldo, nem legumes o estômago dele suportava. Ele estava morrendo. Por causa dos seus abusos sexuais, do uso de drogas, esse homem pegou AIDS. Eu preguei o evangelho a eles. E ele, conversando comigo, disse assim: eu tenho pedido para Deus me levar, não sei porque que ele leva. Eu peguei o gancho e disse assim: eu sei porque ele não te levou. Porque se ele te levar, você vai para o inferno. Você precisa de Jesus, pelos seus atos descarados em toda essa vida. Então preguei. Dei o Novo Testamento para ele. Começa o livro de Mateus. Quando ele terminou o livro de Mateus, ele morreu. Pestes marcariam a volta de Jesus. Pragas, doenças incuráveis. Se você for, provavelmente eles não vão te dar esses dados, mas os responsáveis, eles vão dizer assim: vem cá comigo. Vocês não têm ideia quantas pessoas infectadas com o vírus tem nessa cidade e quem são? Empresários, donos de fábrica, atletas, modelos, gente que vocês nem imaginam que estão convivendo com vocês dia a dia, tem o HIV. Epidemias marcariam o tempo do fim. Fome marcaria o tempo do fim. Você sabia que 1/3 da população mundial passa fome? Divide 7 bilhões de pessoas por 3. Pessoas que fazem uma refeição por dia. Pessoas que dentro da sua refeição não tem mais de 2 alimentos, um cereal e um grão, no máximo no seu prato, um arroz e um feijão. Alguns nem o arroz, alguns nem o feijão, morrem de fome. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sabe o que está acontecendo? Uma explosão de inafetividade. As pessoas estão em completa indiferença. Tem gente aqui na igreja que não está nem aí com o pai, nem aí com a mãe, nem aí com os filhos. Pessoas que estão desapegadas da humanidade, desumanas. Pessoas que estão se esfriando. A Bíblia diz que naquele tempo, olha Jesus dizendo, naquele tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros. Seria uma era marcada por escândalos. Meu irmão, liga os jornais, quantos escândalos. Olhe nas TVs, quantos escândalos. É você que está protagonizando o escândalo. É mistério que vem os escândalos. É necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele por quem vem os escândalos. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo genuíno Evangelho.